Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Joana Mel Ramos. É a quinta de 11 irmãos, nasceu em Londres, foi batizada em Madrid, cresceu entre Lisboa e Sintra e conheceu o marido, Manuel, nos Açores. Chegaram a encontrar-se em Roma, depois de casados viveram um período em Madrid e acabaram por sediar-se em Lisboa. A Joana formou-se em comunicação social e trabalhou em publicidade, mas decidiu deixar de trabalhar quando a família se mudou de Lisboa para Sintra. Com 4 filhos e bicicletas estacionadas no corredor do apartamento onde viviam, optaram por mudar-se para uma casa com espaço para bicicletas, primos e amigos. Presentemente está na direção de acolhimento e voluntariado da JMJ, Jornadas Mundiais da Juventude, como responsável das equipas Caring, que tratam do alojamento e acompanhamento de voluntários. No seu percurso como casal, a Joana e o Manel perceberam que tinham mais amor para dar e aventuraram-se a ser família de acolhimento. Já terminaram o processo de acolhimento de uma criança e estão neste momento a acolher a segunda. Lembro-me de um dia ter perguntado à Joana por que não adotar, ao que me respondeu: assim chega mais crianças. Damos as boas-vindas à Joana. Joana, obrigada. Obrigada, Catarina, por me teres convidado e por teres este tempo para também que possa falar sobre que são famílias de acolhimento e esta experiência, se ajudar outras famílias. É isso ótimo. mesmo, é isso mesmo, partilha de experiências. Como é que ter 10 irmãos te tornou na pessoa que és hoje? 10 irmãos, então, eu sou a quinta, como tinhas dito, e como tal, quando eu nasci e vim ao mundo já tinha irmãos, não é? E depois continuou. Foi uma vivência contínua de ver a casa a encher e a crescer à minha volta. Ou seja, eu também, quando já tinha idade para ser gente, como costumo dizer, também já tinha irmãos mais novos. Por isso, a realidade de ser quase a do meio, não sou a do meio que o meu irmão abaixo de mim é que é, mas tinha sempre à minha volta irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Tinhas alguém que cuidava e alguém de quem Exatamente, cuidaste, não é? pronto. E, quer dizer, sendo mais ou menos a do meio, não era das primeiras, ou seja, também já tinha irmãos com quem brincava e com quem aprendia e com quem também percebia como é que os meus pais iam educando os mais velhos e como chegava a mim. E depois também era... acabei por ser também mais velha do que 6 irmãos e isso também me fez ser responsável e ter que ajudar imenso com a minha mãe, com todos, era assim que funcionava, não é? Lá em casa os mais velhos tomavam conta dos mais novos e também me calhou a mim, apesar de ser a quinta, de ajudar muito com os mais novos, claro. Como é que conheceste o teu marido, o Manel? O meu marido, então, grande salto. Conheci o Manel nos Açores, estava a passar férias nos Açores, uns dias, em São Miguel, e tínhamos amigos em comum e conhecemos através desses amigos. Conheci em 2001. E quando pensaram em formar uma família, sendo tu a quinta de 11, quantos filhos é que pensaram ter? Se é que pensaram assim num número? Sim, olha, eu gostava de ter... alguns filhos, para não dizer muitos, mas sim, gostava de ter, era isso que sentia assim cá dentro, de coração. E o Manel, apesar de ter só um irmão também, para ele sempre foi uma resposta muito simples, também gostava também de ter alguns filhos, muitos, os que fossem. Quer dizer, acho que não tínhamos um número concreto. Sim. Sabia que queria, sei lá, mais de 3 de certeza, porque, quer dizer, vinda de uma família de 11, 3 era dos mínimos dos mínimos, mas pronto, também casámos, eu casei com 28 anos, o Manel já tinha 31, não, eu 27 e ele 31, exato. Pronto, sabia que também íamos começar um caminho. Sim. Sempre achei que não ia chegar aos 10 e não cheguei, ou aos 11. Mas sim, queríamos muitos filhos e estávamos abertos a isso. E que ideais da família de origem é que quiseste manter na família que construíste? Eu acho que da minha família de origem, acho que são muitos os ideais que quis levar e que levo, não é? Sim.
para começar, isso, ser uma família grande e uma família, quer dizer, aberta à vida e, de certa forma, com confusão e animação, acho que sempre quis isso para a minha família, não é? Quis que fosse, pronto, esse ideal de abertura à vida, de crescer, quer dizer, a nossa família também ter esse contributo, não é? A minha família, eu casada com o Manel, termos também esse contributo para a sociedade e para o resto do mundo. E sabendo sempre que, podendo, acho que os filhos que tivesse, ao terem mais irmãos, era o melhor presente que eu lhes podia dar, não é? Certo. Giro. Para quem não conhece os teus filhos, quem é cada um e assim uma palavra que os descreva? Então, a Constança, a mais velha, a primeira, tem 18 anos e é uma palavra. Sei lá, é uma miúda muito que gosta e desfruta da vida. Quer dizer, Que bom. é isso mesmo. Acho que ela vive intensamente e pronto. E é muito amiga do seu amigo. Já estou a dizer montes de palavras, mas sim, é uma... Constança, É Constança. vive a sua vida, não é? Não, é vive e desfruta a sua vida, aliás. Gosta muito da vida e gosta muito de tudo o que a vida lhe traz. Acho que se nota isso nela. Muito alegre também. E a seguir vem O Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria tem 16 anos. Zé Maria, Que palavra é que descreve? responsável, está numa fase assim de crescimento, procura, mas que acho que está a traçar o seu caminho e a dar os seus passos, não é? E também muito... Ele, quando era pequenino, era uma criança que quer dizer, gostava de ter tudo bem posto, arrumadinho, assim, muito com serenidade, ia fazendo as suas coisas, mas mudou um bocadinho, mas está na fase de adolescência, não é? Está na fase em que arrumar já não é tão importante. Exatamente. Mas continua a ser um miúdo muito amoroso e meiguinho. Sim. A seguir vem a Joaninha, ou a Inha, como lhe chamamos. A Joaninha tem 14 anos, passou agora para o 10º ano e também é, quer dizer, uma filha muito querida, muito discreta, mas muito atenta. Também uma grande ajuda lá em casa. Eu era também um bocadinho como ela é, assim, é mais nova. Então, calhou bem o nome. Exatamente, parece que calhou mesmo bem, e é até parecida comigo. Pois é. É daquelas que sabe, é muito responsável também e sabe sempre estão as coisas, o que é preciso fazer, como fazer. Descanso. E depois vem o Lourenço. O Lourenço tem 12 anos e pronto, é assim um furacão. Mas é muito querido também, é muito meiguinho. E é o irmão mais novo de 4 irmãos e por isso já, quando ele nasceu, já quase que já estava ensinado. Exato. E pronto, quer sempre fazer o que os outros fazem, crescer, às vezes mais rápido. Como irmão mais novo que é. Exatamente, mas é muito querido. Boa. Falando agora um bocadinho do serem família de acolhimento, como é que nasceu esta vontade? Então, isto nasceu há uns anos. Nasceu entre mim e o Manel, não, nasceu uma ideia que não era exatamente esta, mas que se transformou nesta. Começou por pensarmos em eventualmente sermos família de adoção, ou seja, sermos uma família que adotasse uma criança. Isto porque depois de Lourenço não pude ter mais filhos e acho que por aí nasceu este desejo de, no fundo, dar mais, abrir mais o coração, porque era o nosso desejo cá dentro e por isso não podendo, pronto, quer dizer, circunstâncias não podendo ter mais filhos, achámos que, quer dizer, havia lugar para mais, pronto, e pensámos nisso.
Mas depois esta ideia transformou-se e também conhecemos várias pessoas relacionadas com isto de ser família de acolhimento, que se foram cruzando no nosso caminho, e depois a ideia, no fundo, transformou-se de ser família, de adotar uma criança para ser família de acolhimento, pronto. E com isto poder... Tal chegar a mais crianças, exatamente, não é? chegar a mais crianças. E me marcou. Não, exatamente. Muito giro. E no fundo resgatar crianças, porque famílias para adotar há muitas. E quer dizer, como é sabido, pelo menos em Portugal, há sempre uma lista imensa de pessoas que querem adotar, mas também as crianças ainda estão nas instituições, não é? E as famílias de acolhimento há menos, e, no fundo, que possam colmatar aquele tempo em que uma criança, não podendo estar com a sua família de origem, por diversas situações, para não ter que estar em instituição, estar no seio de uma família, pronto, e dar esse ambiente familiar, dar essa estrutura, esse acompanhamento a essas crianças foi algo que nos motivou. E, aqui, para quem nos ouça, como é que funciona este processo de ser família de acolhimento? Assim, em breves passos, quem tem esse interesse, o que é que deve fazer? Então, acho que isto, pelo menos seguindo o nosso exemplo, tudo começou, quer dizer, com um desejo de coração, não é? Eu acho que quem tem essa ideia começa assim, quer dizer, eu acho que não há outra forma. É um desejo de coração. E depois, o que é preciso também é que, sendo família de acolhimento, quer dizer, não pode ser um desejo de um único coração daquela casa. Certo. Tem que ser de todos. Pronto. Portanto, o acolhimento, o acolhimento começa por isso com quer dizer, o casal, ou ser família de acolhimento não é preciso ser casal, mas pronto, no nosso caso somos um casal, uma família com pai e mãe, e por isso tínhamos de estar os dois muito alinhados nesta ideia, e depois os nossos filhos também, quer dizer, nós convidámos, uma vez desafiámos os nossos filhos a ter uma reunião familiar. Eles ficaram muito intrigados. O que era isto da reunião familiar? E depois falámos deste desejo que nós tínhamos como pai e mãe, no fundo a fazer a nossa família crescer, embora não fosse de forma definitiva, nem para sempre, não é? E o que é que eles achavam? Porque para a família crescer também era preciso que eles se envolvessem, sendo este o caminho, e eles também teriam que acolher, e também era um papel de todos lá de casa, e eles aderiram muito bem à ideia, imediatamente, aderiram todos à ideia e acharam muito bem. Pronto. Dito isto, e estando todos de acordo que seríamos uma família de acolhimento, nós candidatámos a ser família de acolhimento. Candidatámos junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entregámos uma candidatura. Pronto, a candidatura tem que se entregar uma série de documentos, preencher uma série de papéis e fazer a entrega. Essa candidatura depois é ou não aceite. Pronto. Para ser aceite, basicamente, tem que começar pelo facto de estar completa, não é? A candidatura não tem que estar muito completa, com todos os documentos que eles pedem. Uma vez aceite, quer dizer, eles fazem uma entrevista, uma conversa, e depois é definitivamente aceito, e depois fazemos um curso de formação. E depois mais ou menos quanto tempo? Esse curso de formação foram algumas semanas, nós fizemos durante o primeiro confinamento do Covid, e por isso teve que ser online, mas normalmente é presencial. E eram sábados de manhã, tínhamos uma formação de 4 horas, durante vários sábados. Eu não sei dizer exatamente, mas foram bastantes sessões, não sei se 2 meses, 3. E depois existe um término dessa formação, não é? Exatamente. Termina a formação, em que temos que assistir a todas as sessões. Sim. Os dois, o casal, não os filhos, mas o casal. E depois, no final, estamos ou não aptos para ser família de acolhimento. E também temos que, após a formação, responder a uma série de questionários, ter muitas conversas. Depois é-nos assignada umas assistentes sociais, e que depois vão à nossa casa, conhecem os nossos filhos, conhecem o nosso espaço, conhecem, pronto, o ambiente em que vivemos, conhecem-nos melhor a todos, não é? Que tipo de família somos, como somos, as nossas motivações. E depois no final dizem: vocês estão preparados ou não?
e somos família de acolhimento, e depois esperamos e aguardamos um telefonema. Pois, que pode chegar, não sabemos em quanto tempo, não é verdade? Exatamente, pode chegar, não sei quando, não sabemos em quanto tempo. Boa. E como é que se cria uma relação de amor, mas ao mesmo tempo de desprendimento com aquela criança, não é? Que não vai ficar connosco para sempre. Sim. Sei lá, essa relação de amor vai sendo construída, não é? Desde o primeiro momento. Não é assim, não é algo que nasce automático, se calhar, não é? Mas vai sendo construída da mesma maneira como, quer dizer, como quando temos um filho, vai havendo um crescendo. Claro, quando nasce, quer dizer, um amor logo imediato. E inquestionável, mas com uma criança de acolhimento, sim, vamos conhecendo a criança, ela vai nos conhecendo e vai crescendo, quer dizer, mas sim, é uma relação de amor. E é fácil investir nessa relação como se fosse um filho biológico? Sim, eu acho que para nós, pelo menos, não há outra maneira, quer dizer, tem que ser como um filho, como quando está em casa tem que ser como um filho, é mais um. Sendo que tem outro passado, não é? Ou não. Nós tivemos um bebê recém-nascido, que no fundo nenhum passado tinha, mas era muito curto ainda, porque tinha 10 dias quando chegou. Mas pronto, abraçamos esse passado e queremos é que a criança sinta uma família a partir do momento que está connosco, não tendo a sua família. E por isso tem que ser como mais um filho, quer dizer, exatamente. Acho que não se pode fazer muitas distinções, quer dizer, não, tem que entrar no ritmo da família, tem que ser da casa, os outros são como os irmãos, com as responsabilidades. Era algo que também te ia perguntar, que era, sendo uma criança que vai ficar convosco por tempo indeterminado, aplicam-se as mesmas regras de educação, de funcionamento até da casa? Exatamente, sim. Não é? Até porque, como família de acolhimento, nós podemos saber o dia em que vai chegar, mas nunca sabemos o dia em que vai embora. Porque cada criança tem a sua história e há um processo que corre em paralelo, porque o objetivo é que a história de vida da criança se resolva, não é? E por isso que ela um dia vai embora. E que isso seja uma coisa boa. É uma coisa boa ela estar connosco. Acho que é bom para nós e bom para ela, porque quer dizer que não está numa instituição. Mas também é bom se ela um dia que se vai embora, quer dizer que o projeto de vida dela se resolveu e que ela está melhor, onde quer que esteja. No entanto, quer dizer, as casas de acolhimento são sítios em que as crianças são bem tratadas, etc., não é? Mas é muito melhor para ela, para uma criança, para o seu desenvolvimento e para a sua maturidade emocional, psíquica, etc., viver acompanhada por uma família, não é? E inserida num contexto normal de família. Está mais do que provado, por isso é que a Santa Casa e a Segurança Social, quer dizer, querem investir em famílias de acolhimento, para que crianças não tenham que entrar em instituições. E sendo o acolhimento um processo que tem fim, não é? Portanto, a criança irá retornar à família ou uma família adotiva, como é que se faz o luto desta perda? Acho que nós já desde a formação somos muito preparados para isso, para esse luto ou para essa despedida, para essa separação. Depois, claro que cada caso é um caso, não é? E por isso as circunstâncias de cada criança podem ou não ajudar a que seja mais ou menos fácil, não é? Não sei se conta um bocadinho como foi com o primeiro. Com a primeira criança, sim, podes contar, claro que sim. Tivemos um bebê, pronto, como disse há pouco, que chegou com 10 dias, ou seja, a mãe do bebê deu pré-consentimento para a adoção. E foi tê-lo ao hospital, que também foi um ato muito generoso da parte dela, não é? Mas não podendo, não sabendo, não sei quais seriam os motivos, eu nunca conheci essa mãe, e ela não podendo deu a criança para a adoção. E depois ligaram-nos quando ele tinha 6 dias, perguntar se queríamos ser família de acolhimento de um bebê recém-nascido. Nós tínhamos dado
disponibilidade para bebés e por isso fomos contactados. Poderíamos ter dito, olha, estou disponível para ser família de acolhimento, mas não de bebés, Sim. porque a nossa vida já não se adequa a ter bebés recém-nascidos ou o que seja. Mas pronto, tínhamos dado essa disponibilidade, mas quando veio aquele telefonema é assim, é assim uma grande emoção, porque de repente é um bebê que não tem mais ninguém e nós seríamos os pais dele, quer dizer, a 100%, totalmente. Sem data de fim, que eu acho que isso é que é sem impactante, data de fim, não é? sim. Podem ser 6 meses ou 6 anos, Pois, não é? pronto. Não sabemos. À partida, no caso dele, como tinham este tal pré-consentimento para a adoção, não havia ali muitos obstáculos a que o processo corresse bem. E correu. E correu de forma célere. E por isso, passado 6 meses, ele foi adotado. Foi adotado numa família ótima. E pronto, e nós tivemos que fazer essa separação e esse luto. Apesar de parecer pouco 6 meses, quer dizer, também são muitos meses. São muitos dias e muitas noites. Muitas horas, não é? Com o bebê que estava ali, que foi para o nosso quarto, para um berço dos meus filhos, tudo, e era o bebê da casa. E eles em 6 meses crescem imenso, não é? Passa de um recém-nascido para um bebê de 6 meses que já se senta e já palra e já se ri, já dá gargalhadas e tudo isso. E que tu vês a evolução. Que impacto é que sentes que esta experiência teve nos teus filhos? Acho que foi uma experiência ótima. Foi também um bocadinho dolorosa na parte final, o tal luto, partida, não é? não é? Sim. A partida, mas acho que foi muito bom. Eles puderam também. Eu tenho os meus filhos mais ou menos seguidos, ou seja, têm 6 anos entre a mais velha e o mais novo. Por isso eles nunca tiveram assim um bebê em casa como foi com este bebê. Claro, teve. Que puderam apreciá-lo. Pois. E estar com ele e mimá-lo e tudo isso, já sendo mais velhos. Pois. E isso foi ótimo. Foi uma experiência ótima também de dádiva, de partilha, quer dizer, de cuidar, tudo isso. E também de receber, não é? Porque ele era um amor. Sim. E por isso, era e é. E por isso foi fácil. Agora, a despedida foi difícil, mas eles também estavam preparados, quer dizer, sabiam, tal como nós, que esse momento iria chegar. E da parte do nosso acompanhamento, por parte das assistentes sociais da Santa Casa, também nos ia sempre preparando muito para esse momento. Pois. Não dizendo que ele iria já acontecer, mas pondo-nos sempre a par todo o processo. Pois. Para que nós fôssemos gerindo as nossas expectativas e nós também queríamos de alguma forma saber e antecipar. Certo. Eu também muitas vezes perguntava coisas para ir gerindo essa parte se calhar da despedida, não é? Sim. Porque elas ao contarem-nos como é que o processo estava a correr, nós conseguíamos ir na nossa cabeça ir construindo quer dizer, o momento da despedida e há um momento de transição no final, quando a família já está escolhida, a família de adoção, e que já aceitou, não é? Porque eles também têm que adotar o bebê ou a criança quando lhes é proposto. Eles aceitaram e iniciou-se o processo de transição. Eles foram à minha casa e foram conhecer o filho que iam ter. E vocês também os conhecerem exatamente. Deve ter dado uma segurança. Sim. E pronto, e foi mais ou menos durante uma semana e pouco, que demorou esta transição, uma semana e tal, em que eles foram todos os dias à minha casa, iam de manhã e saíam do almoço, voltavam, etc. Depois iam passear com o bebê. Depois já houve um dia em que saíram com ele e levaram para a casa deles, depois regressou à minha casa e continuou a dormir, e depois houve um dia em que eu fui lá deixá-lo. Não, aliás, houve um dia que eles o levaram, foi isso. Penso que foi assim. Então há um dia ali que existe foram lá buscá-lo à minha casa, exatamente. Corte, não é? Foram lá buscá-lo e levaram. E depois eu no dia seguinte já o fui visitar a sua nova casa. Pois. E durante uns dias também. Para que também esta transição, mesmo se estamos a falar de um bebê, seja o mais estável e o mais exatamente. soft, não é? Suave possível. Sim.
E como é que lida a restante família, que no vosso caso é uma enorme família, primos, tios, com estas crianças que vos chegam? Porque também a família acabará por ser, quer dizer, por acolher aquela criança, não é? Claro. Lida muito bem, lida muito bem. Tanto a família como amigos à volta. Acho que sempre foi uma ideia muito bem acolhida e muito, também de certa forma, aplaudida, na medida em que se queríamos e era isso que desejávamos para a nossa família, pronto, deram-nos todos muita força. E claro, quando é acolhido também por nós, também tem que ser acolhido pelos primos e pelos tios, é assim, Isso. faz parte, não é? Claro. É porque eu tenho muitos sobrinhos também pequenos, pequeninos ainda a crescer e depois tanto o bebê como a criança que eu tenho agora, quer dizer, tem que ser mais um, não é? O pequenino não falava, agora esta já fala, mas já é mais crescida. Ele não falava, mas era muito amoroso e toda a gente queria pegar nele e estar com ele. E mesmo os meus sobrinhos mais novos gostavam muito dele. E queriam ir sempre visitá-lo e dar. Uma grande riqueza, foram sempre não é? muito, muito bem acolhidos. E em relação à adaptação de cada um dos vossos filhos às crianças que vos chegam, neste caso foram 2 até agora, Sim, mas sim, no sim. futuro poderão ser mais, todos se adaptaram bem ou houve algum que teve mais dificuldade? Não, todos se adaptaram bem Adaptaram-se bem. à ideia, mas pronto, mas depois há feitios, não é? E, por exemplo, agora temos uma criança que tem 6 anos, já está connosco há 10 meses, pronto, e com 6 anos já tem uma grande personalidade. Pronto. Certo. E por isso já tem uma história, já tem uma experiência de vida e por isso também tem opinião. Sim. E quereres e desejos e tudo mais, pronto. E por isso está sempre feitios que se têm que adaptar. Como nos irmãos, Exatamente. não é? Que também não nascem iguais, apesar de virem da mesma barriga. Exatamente. Não é? São e também por eles. isso, sim, os meus filhos têm que, ela já, quer dizer, já é criança, tem conversas, tem, preciso ter uma discussão, tem qualquer coisa normal, como coisas de casa. E por isso há sempre, há feitios pronto, que se têm que moldar. Certo. Eles têm que conhecer ela como é e ela a eles. Sim. Quais são as maiores alegrias e os maiores desafios de ter uma família grande? As maiores alegrias as maiores alegrias é precisamente ter muitas alegrias. Acho que é isso. Porque quantos mais alegrias, não é? E sei lá, é tudo, não é? É a aprendizagem, é o vê-los crescer, é as experiências de vida que eles têm, é os amigos que trazem para casa, é os desafios que têm, é a possibilidade de conhecer, não é tanto conhecer, mas que é de acompanhar, não é? Quando os nossos filhos acompanhamos o crescimento deles e orientamos naquilo que. Mas perceber as diferentes personalidades e isso é uma grande riqueza. Estarmos dispostos também a acompanhar, a ensinar, a fazer tudo isso, mas depois também a deixá-los seguir o seu caminho, não é? E perguntaste também E os maiores desafios? Os maiores desafios, pronto. Os maiores desafios, quer dizer, tendo filhos, o maior desafio realmente é tentar educar crianças para o mundo, não é? Isso é um bocadinho lato, mas é verdade, é tentar que sejam, quer dizer, boas pessoas e que levem uma estrutura boa para a vida que depois vão ter mais tarde autónoma. Não é? Já começamos a ver isso com os mais velhos que fazem as suas escolhas, têm a sua personalidade e isso é dos maiores desafios, é realmente também saber largar e saber dar-lhes autonomia e respeitar a sua individualidade. Mas eu acho que é isso, é sabê-los, é o desafio, se calhar é isso, é a educação, passar a educação, os valores e tentar que eles de certa forma os retenham e que também aprendam mais com aquilo que a vida lhes trouxer. Falando agora um bocadinho do trabalho, tu estudaste comunicação social e trabalhaste em publicidade. Exatamente.
Porque que a certa altura optaste por largar a carreira profissional para outros projetos, não é? Sim, sim. Então, decidi, tomei essa decisão há uns anos, há cerca de 10 anos, por aí. Mas sendo um desejo meu, não foi assim imediato, não era uma coisa que eu tivesse pensado, antes pelo contrário. Eu trabalhei desde a faculdade, comecei logo com um estágio e depois fiquei na empresa onde estava a estagiar, quer dizer, nem foi complicada a inserção no mercado de trabalho, graças a Deus, mas nunca pensei que iria deixar de trabalhar, isso é um facto. Pensei que seguiria sempre o trabalho profissional, que gostava muito e onde aprendi muito e tive várias experiências e pessoas com quem trabalhei que gostei muito também. Mas se calhar foi depois de ter os filhos que ia nascendo assim um desejo cá dentro de se calhar ser mais dona do meu tempo, gerir mais o meu tempo. Porque, pronto, quando trabalhamos por conta de outrem, que temos assim um trabalho mais que nos absorve mais, acabamos por não dispor do tempo como para tudo o que queremos, não é? E quando tens uma família e tens 4 filhos, queres que às vezes chegar mais longe. O teu tempo é cada vez mais valioso. Exatamente, é mais valioso. E eu lembro perfeitamente, havia uma fase em que eu não os podia nem pôr, nem os deixar no colégio, nem os ir buscar. Mas pronto, tive sempre muitos apoios. Nomeadamente quando vivia em Lisboa da minha sogra, muito querida, que os ajudava muito, ia com eles às atividades e tudo mais. Iam a natação, essas coisas ginásticas. E me ajudou sempre muitíssimo. Também foi muito bom para eles e para ela também, para os meus sogros terem estar mais com os seus netos. Mas pronto, dito isto, chegou um momento em que eu senti, foi uma coisa também, lá está. Pois. Acho que foi assim um desejo de coração e que depois se concretizou, quer dizer, falei com o Manel e isto também tinha que ser uma decisão a 2, não é? Não podia ser uma coisa só minha e pronto, e experimentámos eu sair. E alguma vez te arrependeste dessa decisão? Não me arrependi. Vives tranquila. Se voltasses a estudar, sim. Imagina que agora voltavas a escolher a tua carreira profissional, irias para a mesma ou escolherias hoje em dia outra coisa? Não, acho que não me arrependo nada do que fiz nesse aspecto. Não, gostei imenso da experiência que tive em agências de publicidade. Acho que é riquíssima o trabalho em publicidade porque se lida com imensas áreas de negócio, não é? Porque os clientes são variadíssimos. Sim. E por isso enriquece-nos imenso. Áreas de, sei lá, produtos de grande consumo, telecomunicações, banca, automóveis, escolas, quer dizer, ensino. São imensas áreas, farmacêuticas. Por isso a pessoa conhece um bocadinho de cada uma destas áreas através dos seus clientes, não é? E das suas marcas, dos seus produtos e por isso... Que também torna o trabalho provavelmente muito diversificado. Exatamente, pronto, por isso foi algo que nunca me cansou e que nunca me fartei. Não foi por não gostar do trabalho que fazia, mas foi também por tentar ter uma oportunidade de ter uma vida diferente, se calhar mais dedicada, com mais tempo para acompanhar os filhos, mas que depois a vida se encarregaria de que eu a preenchesse de outras maneiras. No entanto, hoje em dia tens outros projetos, não é? Em alternativa ao trabalho. Exatamente, tenho. Já quando decidimos também sair de Lisboa e ir para uma casa a casa, quer dizer, o projeto de casa já é um projeto. Sem dúvida. Em oposição a um apartamento, quer dizer, gerir uma casa maior, com mais espaço, jardim, etc, já é algo que nos ocupa mais. Depois tenho outros projetos em curso. Nós temos 2 alojamentos locais, que sou eu que giro, e por isso tenho que me dedicar tempo a isso para poder dar o melhor serviço aos hóspedes, aos turistas, ou que seja. Um é em Sintra, na nossa casa, e outro é nos Açores, em São Miguel. Temos lá uma casa. E pronto, também foi um projeto que surgiu há uns anos. Conseguimos concretizar, arranjar esta casa, fizemos obras e pronto, atualmente é uma casa para nós, principalmente, mas enquanto não estamos lá porque vivemos em Sintra, vamos rendendo e neste aspecto, pondo a render
ver com turistas, e é uma maneira de manter a casa e de todos os níveis, não é? Manter, porque a porta vai tendo uso, e manter porque pode dar rendimento para que ela Sem se dúvida. mantenha com os custos que tem. Uma boa ideia. Pronto, mas foi um projeto também muito, muito giro. Falando agora um bocadinho das Jornadas Mundiais da Juventude, Exatamente. não é verdade? Um projeto onde também estás envolvida. Que impacto é que pensas que irá ter a JMJ no nosso país? Eu acho que, começando e voltando um bocadinho atrás, há pouco quando me apresentaste, disseste que eu era responsável pelas Equipas Caring? equipas Caring. Pronto, eu não sou a única responsável, Uma das. pertenço a uma equipa, sim, uma equipa, esta equipa Caring, que somos responsáveis por isso, exatamente. Agora, o impacto que a jornada vai ter no nosso país, acho que o impacto já teve início, já começou. Sem dúvida. Isto é um projeto, pronto, que não se faz de um momento para o outro, não é? Como todos sabem, o país da próxima jornada por exemplo, a próxima jornada a acontecer vai ser revelado já em Lisboa, em agosto, e a partir desse momento começa o trabalho de preparação nesse país que vai acolher o Papa e a jornada, começa assim. Quando termina a outra, começa logo um trabalho. o trabalho. Pronto. O nosso país e a nossa jornada teve, pronto, o Covid pelo meio, não é? E com a pandemia isto foi alargado o tempo entre jornadas por causa da pandemia. Era para ter sido em 2022 e foi adiado para 2023. Isto para dizer que os frutos da jornada, não é? E o impacto que tem. Este último ano tem sido muito, quer dizer, desde que tivemos, que se largou da pandemia e tudo mais, o processo que já se tinha iniciado. Há muitas equipas que estão a trabalhar há muito tempo na jornada. Eu juntei-me há menos tempo, juntei-me só há poucos meses. Mas é um trabalho que é muito visível porque já começa a ter impacto mesmo em voluntários que vêm de outros países, quer dizer, a adesão de todo o nosso país, norte a sul, através das paróquias, que vão divulgando e vão assegurando que temos presença da jornada e que é comunicada em todas as paróquias, toda essa adesão e essa comunicação já tem sido feita, e estamos na reta final, por isso estamos mesmo a chegar à semana de acolhimento do Papa e de todos os milhares de jovens que chegaram ao nosso país. Pronto, isso tem um impacto brutal porque muda vidas. A jornada, quer dizer, é uma ocasião que está concentrada numa semana, mas que há imensas mudanças de vida durante o percurso, não é? Durante o percurso. E mesmo para as comunidades que recebem. Acho que não vai ser talvez confuso aquela semana, mas não vai ser indiferente para ninguém. E normalmente só vêm coisas boas, graças a Deus mesmo. E é o trabalho de muitos voluntários e de muitas pessoas que estão dedicadas a que isto corra pelo melhor. E daquilo que tens presenciado, como é que está a correr ao nível da organização das infraestruturas, da alocação dos recursos? Pensas que essa tarefa foi bem conseguida? Sim. Temos, quer dizer, há muitas equipas muito boas, responsáveis pelas diversas áreas que são necessárias a que se monte este mega evento. E com pessoas com muita experiência, pessoas que algumas tiraram licenças sem vencimento dos seus trabalhos, que já se estão a dedicar a esta jornada há muito tempo. Pessoas com diversos backgrounds e experiências a todos os níveis, não é? Que são necessárias e muito profissionais e que estão a dar o seu melhor para que tudo isto corra muito bem. Muito bem. E tem estado a correr muito bem, quer dizer, e à medida que o tempo passa e que nos estamos a aproximar, mais e mais pessoas estão a juntar-se às equipas, como voluntários, na sua grande maioria, mas voluntários com um grande vínculo e com uma grande dedicação, quer dizer, são pessoas que, eu falo por mim, quer dizer, a pessoa abraça isto e depois, quer dizer, ou faz bem feito ou não. Acho que não há outra maneira, não é? Sim. Faz bem feito ou tenta fazer o melhor que sabe. Sim. Com compromisso, com muito compromisso.
E acho que isso Sim. acho que está muito bem entregue. Sim. Acho que sim. Falavas há pouco da equipa Caring, queres então explicar o que é uma equipa Caring? Então, a nossa equipa que está dentro da Direção de Acolhimento e Voluntariado das Jornadas, o nosso objetivo é preparar as casas para os voluntários que vêm ajudar na jornada. E preparando as casas é preparar o acolhimento nessas casas também. Pronto. Então, o que é que nós temos estado a fazer? Por um lado, começando pelos voluntários de longa e média duração, que são os voluntários estrangeiros que já cá estão há mais tempo no nosso país. Alguns estão há cerca de um ano, quer dizer, vão fazer um ano de trabalho cá. Decidiram nos seus países, nas suas profissões, ou o que seja, largar o que estavam a fazer e interromper durante um ano, uns meses, para virem ajudar aqui. Alguns também já têm experiência de jornadas, e isso é muito positivo, e que vêm dar o seu contributo. Mas dito isto, o que é que nós temos que preparar casas para que os acolham, ou famílias, pronto, há muitos voluntários de longa duração, os que já cá estão há alguns meses, que estão inseridos em famílias. No fundo são famílias de acolhimento, de jovens, a partir dos 18 anos já se pode ser voluntário, ou seja, mas quase todos já têm uma formação também académica e dão o seu contributo, não é? Por isso estão a trabalhar na sede. Pronto, e essas famílias são escolhidas e preparadas, quer dizer, não é grande preparação, mas são escolhidas pela nossa equipa, ou desafiadas também, para que seja possível que eles possam viver em família, porque é sempre muito melhor para um voluntário que vem ser inserido numa família e ter uma dinâmica de família, quer dizer, com famílias normalíssimas, também com mais filhos, às vezes podem ser filhos também mais crescidos ou mais novos, e eles vivem lá, a família acolhe-os e é como mais um filho, quer dizer, dá-lhes tudo a que dá um filho dentro de casa, mas eles têm a sua liberdade e a sua autonomia para ir trabalhar, voltar, regressar e estar com os outros voluntários, com outros amigos que passam. Pronto. A nossa direção, a nossa equipa Caring, prepara estas famílias, escolhe-as e acompanha-as sempre, desde que eles têm os voluntários, para saber se está tudo a correr bem, se com o voluntário, quer dizer, se há um ajuste, não é? Porque tem que haver uma adaptação e nesse aspecto temos tido muita sorte, as famílias estão ótimas, os voluntários também adequaram-se praticamente todos muito bem às suas famílias e vão vivendo a sua vida e tendo uma experiência muito do que é ser português, não é? Sim. Do que é ser estar com uma família portuguesa e aprender a língua e tudo mais, acho que é uma grande mais-valia. Ainda aprender a língua. Pois, não é? Podem aprender. Depois temos as famílias de acolhimento, depois temos também casas de acolhimento para voluntários de média duração, são aqueles que chegaram há um mês atrás, há 2, e que ficam a trabalhar até à jornada, ou seja, cerca de 3, 4 meses, pronto. Esgotando a bolsa de famílias de acolhimento, é preciso arranjar alojamento para estes voluntários. Pronto, isso também cabe à nossa equipa preparar casas para que sejam recebidos. Pronto. E houve casas que tivemos que preparar desde raiz, como é o exemplo de um convento que está ao lado da sede, Convento Nossa Senhora da Conceição, um convento da Santa Casa Misericórdia, que foi cedido, um antigo convento que foi cedido para que pudéssemos alojar voluntários. E então tivemos que preparar, através de uma equipa, a nossa equipa teve que preparar essa casa, desde os colchões, camas, móveis, equipar cozinhas, etc, etc. E pronto, isso foi um desafio muito grande, mas com muito trabalho e dedicação. Algo que tu também já fazias nos teus alojamentos, não é? Pois, ao sim, fim e ao também. Cabo, os talentos, não é? Põem-se a exatamente. E vão-se expressando desta forma. Exatamente. Os vossos filhos vão participar, não é? Nas Jornadas Mundiais da Juventude? Os nossos filhos vão participar, sim, e vão participar os mais velhos como peregrinos e a mais velha como voluntária. Pronto, também estamos agora numa reta final, só para terminar esta questão dos voluntários, que temos os voluntários de curta duração, que vêm 15 dias trabalhar para a jornada, que é a semana antes da jornada e a semana da jornada, ou seja, mais ou menos dia 23 de julho a dia 7.
e temos que arranjar alojamento para 6.000 voluntários, que vêm rapazes e raparigas de todo o mundo. E pronto, e nesse aspecto estamos a fazer muito trabalho de visita de espaços e que nós chamamos as nossas casas caring, visita de espaços para saber como é que esse espaço pode acolher voluntários. Pronto, tentamos criar conjuntos de mais ou menos 100 voluntários e que a cada conjunto de voluntários seja alocado um conjunto de casais caring. Pronto, esses casais são pessoas que se oferecem, casais de famílias, que este modelo foi criado, quer dizer, só em Portugal, antes nunca foi feito, que é de ter voluntários acompanhados por famílias, por estes casais, para que se sintam realmente a presença de quase de uma família, apesar de estarem a viver em grupos grandes, não é? Mas terem um acompanhamento de alguém que possa ser um pai, uma mãe, mas que esteja ali para eles para o que for necessário. Pronto. O que também favorece com certeza o facto das pessoas depois também quererem estar mais tempo naquele país a ajudar, não é? Pois. Porque se sentem mais acompanhadas, Exatamente. Não é? Porque não estão num sítio totalmente estranho, sem companhia, que ao fim do dia acaba por ser mais triste. Este sentido de família ajuda também a construir, pelo que estou a perceber, não é? Sim. A JMJ. Exatamente. Queremos que para os voluntários também eles tenham essa experiência de família quase. E que se sintam bem acompanhados. Não sintam que foram largados num sítio para dormir e que mais ninguém olhou para eles. Quer dizer, eles têm o seu trabalho e vão ter as suas rotinas, mas que sintam que têm alguém que preparou um espaço para eles, que os quer mimar, de certa forma, cuidar e acompanhar. É por isso que estes casais há muitos casais que se disponibilizaram para acompanhar estes espaços, estas casas de voluntários, e é algo que está a ser trabalhado agora que se aproximam as datas. Os casais vão receber as suas casas, vão saber que casas é que vão orientar e que vão acompanhar, e pronto, também é de muita generosidade desses casais que se predispuseram para fazer isso e tirar 2 semanas das suas férias, não é? Para estar cá e poder acompanhar. E até aí tu tens o contributo como família de acolhimento, que sabes o que é ser e o que é fazer o outro sentir-se bem-vindo, e que com certeza também podes partilhar. Portanto, olha, ficaste mesmo num ramo bem alocado. Sim. Tem muitos desafios, mas também tem. E vai ser certamente uma grande semana. Em conclusão, tenho 3 perguntas que te vou fazer. Estas perguntas são de resposta rápida e intuitiva. Muito bem. A primeira: que conselho darias àqueles que te julgam louca ou te admiram a coragem de apostares na família? Que conselho? Então, acho que se essas pessoas tiverem família, acho que se calhar, o conselho é virem-se mais para a família, se calhar, porque se acham uma loucura a pessoa apostar na família, podem não estar a fazer todo o foco devido, não é? Naquilo de bom que a família tem, não é? Para quem não tem família, é pena não terem medo, vivam essa experiência e deem esse passo, porque muitas vezes o que vemos também até nos jovens de hoje em dia, adiam, e depois muitas vezes, quer dizer, a vida não traz tudo aquilo que eles querem, não é? Mas que acho que apostar na família é apostar na nossa felicidade. Boa. Acho que não há outro caminho. O que é que a família que construíste te trouxe? O que é que me trouxe? Então trouxe um marido espetacular, 4 filhos lindos. Esses são a maior dádiva que temos, não é? A família. Mas acima de tudo eles um dia vão embora, não é? Por isso eu também trouxe-me esta oportunidade de construir esta vida com Manel a 2, e que é isso que também temos sempre que nos lembrar de preservar. Boa dica. E alimentar e pronto. E ser família de acolhimento também me trouxe um plus. Exato. À minha própria família, trouxe mais filhos, mais experiência de mãe, de ser mãe e
e de enriquecer a minha vida e dos meus filhos também com isto, e de trazer, quer dizer, maior alegria ou mais felicidade a estas crianças que de outra forma poderiam ficar com mais carências, não é? Tentar colmatar essas carências. E uma palavra que define a tua família? O não estagnar, não é? Eu acho que Dinâmica? é a dinâmica, é isso mesmo, a dinâmica. Boa. Essa dinâmica, sim, acho que também quer dizer, isto passa-se em todas as famílias, não é? A dinâmica é com o crescimento deles, então isso passa-se muito, mas também esta opção de sermos família de acolhimento, acho que veio trazer isso. Sem dúvida. Que é o não estagnar, é o não cruzar os braços, o não... Boa. Joana, obrigada. É isso. Gostei muito desta partilha, de saber mais sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, saber mais sobre o que é ser família de acolhimento e também dar a conhecer a tua família. Muito obrigada. Muito bem, obrigada eu, Catarina, por esta oportunidade. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.